Provérbios capítulo 25, versículo 1 está escrito: Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e saia o vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que digam: subam para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Nessa sequência, os diversos provérbios e ditados dos sábios, nós encontramos aqui no versículo 2 que a glória de Deus está em encobrir as coisas, está em esconder. Em Deuteronômio também está escrito que a glória de Deus, as coisas escondidas pertencem a Deus, ao passo que aos filhos dos homens está a glória de buscá-las, de esquadrinhá-las. E é isso que Salomão conclui, que a glória dos reis é investigá-la. Ou seja, a glória que nós temos é buscar desenvolver o nosso conhecimento, buscar conhecer mais a realidade, buscar mais conhecer o universo que está ao nosso redor e o universo que nós somos. Porque isso é bom. Deus nos dá a razão para nós usarmos dela. Por isso que as coisas que estão encobertas pertencem a Deus, ao passo que as coisas que cabem a nós buscá-las e investigá-las pertencem aos filhos dos homens, pertencem a nós que buscamos, temos essa glória de encontrar as coisas que Deus revelou, escondeu para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Ou seja, da mesma forma com que o céu é alto e a terra é profunda, também o coração dos governantes, o coração dos líderes, dos reis, também precisa ser profundo, precisa ter raízes que sustentam as decisões que são tão relevantes e difíceis a serem tomadas quando nós nos encontramos em posições de liderança. No versículo 4 vai falar que quando nós tiramos a escória da prata, existe um vaso para ourives. Ou seja, ao retirar as impurezas, nós tendemos a ter uma coisa pura. Isso é lógico e óbvio. Da mesma forma, também quando nós tiramos o ímpio, tiramos a pessoa pecadora, tiramos a pessoa zombadora, escarnecedora, que não vive de acordo com a sabedoria da presença do rei, então o trono dessa pessoa vai se firmar na justiça. E nós podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida pensando sobre as coisas que nós estamos dando legalidade, são as coisas impuras, as coisas que não estão de acordo com os princípios que nós vivemos em nossa vida. Será que nós também não deveríamos tirar, da mesma forma que é tirado a escória da prata, para que haja um vaso puro e limpo para o ourives utilizar? É algo a ser pensado. Também aqui vai falar que nós não devemos nos gloriar na presença dos grandes. Na verdade, quando nós estivermos na presença de pessoas grandes, relevantes, influentes, nós precisamos nos portar com humildade, porque nós não somos nada. Se as pessoas que são relevantes nos deixaram assentarmos nessas mesas, é porque essas pessoas conhecem a nossa história. Então nós não precisamos nos exibir, nos mostrar. E por isso que também Salomão conclui falando que é melhor que as pessoas dizem: suba para cá, do que quando nós, com toda prepotência, arrogância e orgulho, chegarmos logo com a nossa iniciativa, buscando os melhores lugares, sendo que talvez exista uma pessoa com maior relevância do que nós e talvez nós precisemos ser tirados. O próprio Jesus vai ensinar nos evangelhos que é melhor nos assentarmos nos piores lugares para que, se tiver alguém mais influente do que nós, relevante, nós não tenhamos que ser tirados dos lugares da frente. E é uma honra maior, uma glória maior, nós sermos chamados a sermos tirados de um lugar de menor influência para um lugar de maior relevância do que o oposto. E no final do versículo 7 e início do 8 está escrito: a respeito do que seus olhos viram, não se apresse ao levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Como pendentes em joias de ouro puro, assim a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como frescor de neve, no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigerá a alma de seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe, e a língua branda quebra ossos. Você encontrou mel como apenas o suficiente, para que você não fique enjoado e venha vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Aqui se encontram também alguns ensinamentos práticos que chegam até a ser cômicos, então óbvios que aparentam ser, mas é necessário falar, porque o óbvio precisa ser dito.
Às vezes, para uma pessoa, o óbvio ainda não é realmente claro, e por isso que é tão necessário nós buscarmos a sabedoria para que as coisas que ainda são ocultas, ao nós investigarmos e esquadrinharmos com a nossa razão, nós possamos absorvê-las e aplicá-las para a nossa vida ser mais com sabedoria, com uma vida mais sábia e repleta de princípios. Então aqui nós iniciamos essa passagem falando sobre aquilo que nós defendemos, as causas que nós colocamos no tribunal. Então tem a ver com a parte jurídica, com a parte de testemunho, sobre falar a verdade, de falar aquilo que corresponde à realidade, de não falar aquilo que é contrário àquilo que de fato ocorreu. E isso é aqui que vai falar no versículo 9, que é defender a causa com o nosso próximo e não revelar o segredo do outro, ou seja, não espalhar coisas que não são lícitas a serem espalhadas. No versículo 11 nós vamos ver que, como maçã de ouro em bandeja de prata, assim a palavra dita a seu tempo oportuno. Ou seja, quando nós falamos algo da forma certa, na hora certa, é como uma maçã de ouro na bandeja de prata, ou seja, é algo relevante, algo influente, algo valioso, que é a palavra sábia dita na hora certa. Por isso que é tão importante nós cuidarmos da nossa fala, das nossas palavras, para serem feitas no momento certo e da forma correta. Também vai falar que a repreensão para o sábio, que tem um ouvinte atento, é como um pendente major de ouro. É algo valioso, é algo que nos traz o realinhamento com as coisas que são corretas. Isso é o fruto da repreensão dada por alguém que é sábio. Também aqui no versículo 13 vai falar que como mensageiro fiel, aquele que se mantém fiel à mensagem que ele porta, que ele carrega, também é a neve, o frescor da neve no tempo da colheita. Aqui Salomão traz a alusão, a comparação à colheita que é sucedida por um período do inverno, depois vem também a primavera, o verão. Então quando existe esse frescor da colheita, o frescor da neve, também é algo agradável. E assim também são os mensageiros que se mantêm fiéis à sua mensagem. Nós precisamos mantermos fiéis à mensagem. Nenhum mensageiro é maior do que a mensagem. Eu aqui também não sou maior do que a mensagem. É mais importante que a mensagem seja tocada nos corações que precisam ser tocados do que o mensageiro ser influenciado, ser evidenciado. Isso aqui que Salomão vai nos explicar sobre a importância do mensageiro ser fiel. Também aqui no versículo 14 vai falar que, como as nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presente que não deu. Quantas pessoas de nós conhecemos, não é mesmo, que se gabam de tantas coisas, de tantas proezas que nunca fizeram? Da mesma forma como a nuvem que aparenta trazer chuva, mas na verdade não traz nenhum fruto, não traz nenhum benefício para as pessoas. Aqui vai falar também, no versículo 16 e 17, sobre alguns conselhos práticos. O primeiro conselho é sobre mel, na verdade é uma metáfora sobre as coisas boas da vida. Quando nós temos acesso às coisas boas, nós não devemos buscar nos enfadar delas, termos excesso dessas coisas, porque nós tendemos a enjoar dessas coisas. Isso aqui Salomão vai falar sobre o princípio do mel, não comer muito para não ficar enjoado. Por fim, ele vai falar para nós não frequentarmos a casa do nosso próximo com muita frequência, com muita assiduidade, senão ele vai acabar também repudiando a gente, e isso é algo que não é uma característica de alguém que vive com sabedoria. Versículo 18 está escrito: martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e peça em firmeza, assim é a confiança na pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe no dia de frio, e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como água fria para quem tem sede, assim a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada, em manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Aqui nós vemos que, como uma espada, como um martelo, uma flecha afiada, é aquele que se levanta para colocar falso testemunho contra o seu próximo. Nós, com nossas próprias palavras, podemos afligir, machucar as pessoas. E assim como uma espada ou um martelo ou uma flecha aguda,
nossas palavras também possuem essa influência na vida das pessoas. Por isso que é tão necessário nós buscarmos refletir sobre como nós estamos usando a nossa palavra, como nós estamos usando. Será que nós usamos as palavras para edificar a vida dos outros ou para destruir a vida dos outros? Algo a ser refletido. Também aqui eu vou falar que aquela pessoa que é desleal, nós não podemos confiá-las no tempo da angústia, porque vai ser como um dente quebrado ou como um pé sem firmeza, ou seja, vai ser como algo sem fundamento. Nós confiarmos na nossa vida naquelas pessoas que não se mostram dignas da nossa confiança. Aqui também eu vou falar que se nosso inimigo tiver fome, nós precisamos dar de comer. E se ele tiver sede, nós precisamos dar de beber. É algo totalmente contrário à nossa emoção, à nossa intuição de querer pagar com o mal aquele que nos faz mal, mas é totalmente o contrário. Deus nos pede para nós fazermos o bem aos outros, fazermos o bem ao próximo, porque isso faz entoar, faz ter brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, quando o nosso inimigo nos vê fazendo algo bom, certamente ele vai ficar envergonhado de ser nosso inimigo e tende também a tentar fazer as pazes conosco e nos tratar de outra forma. Por fim, no versículo 26, vai falar que a fonte que foi turvada e como manancial contaminado, assim é o justo que seja o ímpio. Quando nós negociamos valores que são negociáveis, nós somos como um manancial que é turvado, como uma água que é suja. Então nós não podemos abrir mão de valores, de princípios que são tão importantes e essenciais para uma vida justa e sábia. E no versículo 28 conclui dizendo que como a cidade que é derrubada sem muros, assim é a pessoa que não tem domínio próprio. Ou seja, a pessoa que não tem capacidade de se dominar, de controlar os seus desejos, suas emoções, as suas paixões, seus afetos, é como uma cidade desprotegida. É alguém que a qualquer momento pode ser afligida, pode ser suscetível a aflições, ser sucedida por críticas, e assim ela não é capaz de controlar as suas emoções, de não controlar os seus afetos, como uma cidade que não tem proteção em si mesma. No capítulo 26 está escrito: como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem um tolo. Como um pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato que segura sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato que segura sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete sua tolice. Você viu alguém que é sábio nos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Nós vemos aqui uma série de contrastes, de comparações. Então, assim como uma coisa é na natureza, também isso deve ser na nossa vida cotidiana. E isso começa falando que como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem um todo. Então, nós entendemos que não é natural que a neve venha no verão, que na verdade ela deve vir no inverno. Da mesma forma, também a honra não cabe a um tolo. O tolo que não cumpre princípios, é essa a definição da tolice, que é não fazer aquilo que deve ser feito. Aquela pessoa, então, não cabe a ela ter honra. E isso é como uma neve que está presente no verão. Nós podemos ver também que nós não devemos, versículo 4, versículo 5, tem aparentemente uma contradição. Nós não devemos entender isso como uma contradição. Na verdade, entender como uma chamado para uma compreensão melhor do texto bíblico. Primeiramente, eu falo no versículo 4 que nós não devemos responder ao insensato conforme sua tolice, para que nós não nos tornemos semelhante a ele. Porém, no versículo seguinte, logo vai falar que nós devemos responder ao insensato segundo sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como nós podemos conciliar essas duas coisas? É buscando a sabedoria. Primeiramente, nós não devemos responder ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não nos mostre como viver de forma tola. Quando nós respondemos à pessoa sabendo que ela é tola e que ela não vai ser aprendida, que ela não vai ser capaz de ouvir nossa repreensão e crescer, então não é válido nós falarmos. Se nós nos falarmos com essa pessoa, nós estaremos nos igualando a ela. Contudo, se nós identificarmos que o tolo é passível ainda de crescer, é passível ainda de ser repreendido, e se ele ouvir é capaz de crescer em conhecimento, então nós podemos ir para o versículo 5, que vai falar que é repreender ao insensato segundo a tolice dele demanda a repreensão,
para que assim ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Nisso está a sabedoria, em saber dosar, saber equilibrar a nossa palavra, saber equilibrar a nossa repreensão, para que o outro possa ser também edificado a partir daquilo que nós falamos. Aqui no versículo 11 vai falar que como o cão que volta para o vômito, assim o insensato que repete sua tolice. Quantos de nós não é mesmo, fazemos o mesmo erro várias e várias vezes? É como o cão que volta ao seu vômito. É como alguém que repete o mesmo ciclo várias e várias vezes. Nisso está a importância de nós aprendermos com nossos erros para nós não cometermos eles várias e várias vezes, para nós não sermos como esse cão que volta ao seu vômito. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas, e a lenha para o fogo, o brinquedo é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina, que desce para mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas o seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo dela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Aqui nós iniciamos essa conclusão do capítulo 26 falando sobre o preguiçoso. O preguiçoso traz inúmeras desculpas para ele não trabalhar, para ele não ser diligente. A primeira desculpa que Salomão nos traz é a de ter um perigo lá fora. Então, se existe algo que é perigoso, que é contrário à minha zona de conforto, o preguiçoso vai pensar: eu não vou fazer isso, então eu vou deixar com que outras pessoas fazem. Então ele vai trazer uma desculpa. Aqui a desculpa vai falar que é ter um leão, ter algo que é perigoso para a nossa vida. A segunda coisa vai falar sobre o preguiçoso girando na sua cama, assim como a porta gira nas dobradiças, trazendo essa comparação a alguém que fica a todo momento querendo descansar, sem estar cansado. Também preguiçoso, mais uma vez, é dito como aquele que coloca a mão no prato e não é capaz de comer. É aquela pessoa que não tem a capacidade de buscar a sua própria satisfação dos seus suprimentos básicos, das suas necessidades. Isso também é uma característica de alguém que é preguiçoso, que não tem a sua sabedoria consigo. No versículo 17 vai falar que aquele que se mexe na discussão dos outros é como uma pessoa que pega um cão pela orelha. Ou seja, é alguém que busca um conflito, que busca uma contenda, que nem sabe a causa da discussão e acaba caindo nesse perigo que é como um cão que nós pegamos na orelha e certamente nós seremos afligidos por esse cão. Também aquele que lança palavras para o seu próximo e fala que fez isso por brincadeira é como alguém que brinca com fogo, alguém que lança flechas e morte, porque a nossa palavra pode trazer dano, pode trazer consequências para o próximo. Nisso está a importância de nós buscarmos ter a sabedoria, a prudência naquilo que nós estamos falando também com os outros. Por fim, nós vimos que aquele que abre uma cova acaba caindo nela. Então, tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência. Nisso está a importância de nós buscarmos realizar coisas que vão trazer consequências boas para a nossa vida. E não aquilo que vai trazer frutos ruins, tanto para a nossa vida quanto para o próximo também. Então nós concluímos agora o capítulo 25 e o capítulo 26 de Provérbios, entendendo sobre mais expressões de uma vida sábia. Nós já estamos quase concluindo essa série de 31 capítulos de Provérbios, e que você possa então ser edificado, possa construir essa casa sobre a sabedoria, sobre a justiça, sobre a integridade, sabendo o momento certo de falar, de agir, de se portar, de se posicionar. E assim, a partir da experiência dos sábios, a partir da sabedoria de pessoas mais sábias do que nós possamos crescer em sabedoria. Que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, para que mais pessoas possam ser alcançadas e também conquistarem uma vida sábia.